O golpe de Estado no Chile, que depois o presidente Salvador Allende, completa hoje 50 anos. Homenagens e manifestações foram feitas para lembrar das vítimas de 17 anos da ditadura militar, uma das mais sangrentas na América Latina. Milhares de pessoas marcharam pelas ruas da capital chilena, Santiago, e em frente ao Palácio La Moneda, bombardeado no dia 11 de setembro de 1973, durante o golpe que culminou na morte do então presidente eleito democraticamente, Salvador Allende. Homenagens e recordações no Estádio Nacional, que se transformou em campo de tortura e morte durante o regime. O sobrevivente Miguel Pissarro, de 71 anos, voltou pela primeira vez ao estádio. Ele lembra das cenas de tortura, corpos marcados, mulheres violentadas. Para Pissarro, o lugar é um símbolo de horror. Isto já para mim não é um campo deportivo, é um lugar de muito horror. Um grupo de 50 encapuzados atirou pedras em uma procissão em memória das vítimas da ditadura. A polícia dispersou os manifestantes com jatos d'água. Recentemente, novos documentos secretos dos Estados Unidos foram publicados, reforçando o envolvimento americano no golpe. A Casa Branca afirmou que é uma forma de contribuir para a verdade e a justiça. Outros países, também governados por militares à época, apoiaram a mudança de governo. Bolívia, Argentina, Uruguai, Chile, Paraguai e inclusive o Brasil participaram ativamente dos atos de violência. O general e ditador chileno Augusto Pinochet criou a Operação Condor para compartilhamento de inteligência e o assassinato de opositores dentro e fora do Chile. O presidente Lula postou em rede social que hoje é dia de celebrar a democracia, homenagear Allende e repudiar qualquer tentativa de golpe no Chile, no Brasil, na América do Sul, no mundo. Com a redemocratização, o Chile criou 3 comissões da verdade, as quais reconheceram as vítimas de tortura, assassinatos e desaparecimentos, além de contribuírem para a criação de leis com reparação aos familiares. O atual presidente, Gabriel Boric, anunciou um plano para descobrir onde estão os restos mortais ainda não encontrados de 1.500 pessoas. Para esta advogada chilena, o plano de busca é mais uma tentativa de reparação. Queremos saber toda a verdade. O que aconteceu com as vítimas, como foram assassinadas, o que fizeram com os restos mortais e quem foram os responsáveis. Cerca de 300 agentes foram condenados e cumprem pena no Chile, mas ainda há impunidade. Há muitos integrantes do aparato repressivo que não foram levados a juízo, como, por exemplo, os cúmplices civis que colaboraram com os crimes. Outra batalha para apagar os resquícios da ditadura é a mudança da atual Constituição, que é da época do regime. Uma nova proposta constituinte começou a ser escrita e será submetida a um plebiscito em dezembro. E os fatos que levaram ao 11 de setembro e as consequências da ditadura no Chile estão numa reportagem especial que eu preparei para você. Esses são registros de dias de chumbo, feitos pelo fotógrafo Evandro Teixeira. Eu trabalhei com dor de barriga, no bom sentido, de medo, de tensão, mas eu acho que consegui fazer o material que pudesse mostrar aquela loucura no Chile. A loucura? Foram os dias que se seguiram ao golpe que os militares chilenos deram sob as ordens do chefe das Forças Armadas, Augusto Pinochet, para derrubar o presidente Salvador Allende. E quando a gente fala em chumbo, não é exagero. Há exatamente 50 anos, a capital Santiago acordava assim. O golpe que aconteceu no Chile no dia 11 de setembro de 73 impactou toda a América Latina e o mundo.
principalmente porque é uma cena cinematográfica que consolida esse golpe, que é aquele bombardeio ao Palácio de la Moneda, que é o palácio presidencial chileno. E esse bombardeio tem um poder imagético enorme e produziu um impacto tremendo na época, internacionalmente. O presidente Allende morreu no ataque ao palácio. Ele havia sido eleito pela população em 1970 com a proposta de transformar o Chile num país socialista. O Salvador Allende, ele tinha uma proposta bastante interessante, original e inovadora de construir o socialismo por vias pacíficas, a chamada via chilena ao socialismo, que se diferenciava de outras revoluções no sentido de optar por um caminho constitucional para se chegar ao socialismo. Isso significa, basicamente, criar uma grande área de propriedade social na economia que combinasse a propriedade de Estado com a propriedade cooperativa e reduzisse o espaço da propriedade privada dos meios de produção. No governo Allende, fábricas passaram para o controle de cooperativas de trabalhadores. O governo encaminhou uma reforma agrária e minas de cobre de empresas americanas foram estatizadas. De fato, no Chile havia um processo revolucionário e podemos dizer isso por dois aspectos. Primeiro, porque a massa de expropriações foi bastante significativa na economia, em busca da criação da área de propriedade social. E segundo, porque havia, de fato, um movimento popular extremamente poderoso no Chile, com trabalhadores organizados em sindicatos, com partidos políticos de esquerda que tinham uma enorme penetração social, com cooperativas camponesas, conselhos comunais, cordões industriais e uma série de organismos de poder popular que moviam a Revolução Chilena. Então, o capitalismo se defende desse processo. A defesa do capitalismo é o golpe. O sociólogo Ricardo de Azevedo morava em Santiago na época do golpe. Militante de esquerda, ele havia sido preso pela ditadura militar brasileira e decidiu se exilar no Chile de Allende. Um país isolado, cercado de ditaduras, né? E enfrentando o poderio norte-americano, como é que isso ia poder prosperar? Né? Então, hoje eu tenho uma visão que é muito assim, foi um sonho, foi bonito, houve avanços extremamente importantes, mas não podia dar certo. Ricardo acabou preso no Chile também. Passou um mês detido e foi parar no Estádio Nacional, para onde a ditadura encaminhava os presos políticos. Dias antes, o fotógrafo Evandro havia feito esses flagrantes dentro do estádio. O Estádio Nacional, ele foi um campo de concentração, onde passaram mais de 7.000 presos políticos do começo do golpe. Entre eles, exilados brasileiros. E é muito bom lembrar que também havia militares brasileiros entre os agentes de repressão atuando no Estádio Nacional. No dia seguinte, no sábado, chegou no Estádio Nacional uma equipe da Operação Bandeirantes, que foram ensinar os chilenos a torturar. Porque o Chile era um país que tinha uma tradição democrática. Então, não tinha pau de arara, cadeira do dragão, não tinha esses instrumentos. Eles não conheciam. Então, foram militares brasileiros, né, para ensinar. A ditadura chilena, sob o governo do general Pinochet, durou até 1990, quando o país retomou a democracia. Nesses 17 anos, cerca de 3.200 pessoas foram assassinadas pela repressão ou desapareceram, além de 38 mil entre presos e torturados, segundo a Comissão da Verdade do Chile. Na ditadura, o país adotou um modelo econômico neoliberal, com cortes nos gastos públicos, maior participação privada e estrangeira nas empresas, inclusive no ensino, e elevação dos impostos. O crescimento econômico não foi acompanhado de distribuição de renda e as desigualdades sociais aumentaram. Hoje, Evandro e Ricardo estão em Santiago para cerimônias de repúdio ao golpe e em defesa da democracia. O fotojornalista está exibindo lá a mostra Chile 1973. Já o sociólogo tem um reencontro com o passado. Para mim, por exemplo, para você ter uma ideia, eu voltei 2 vezes ao Chile. Eu não tive coragem de ir ao Estádio Nacional, onde eu fiquei um mês preso.
Dessa vez eu quero ir. É outro espírito. Por quê? Porque é um pouco assim, hoje eu sinto, eu sofri lá, foi muito duro, muito duro, né? Mas hoje eu sinto assim, eu não vou lá como um derrotado, né? Eu vou lá como alguém que sofreu, mas que hoje a gente deu a volta por cima.